dias, Deus é Deus de milagres, Deus de poder, e é isso que nós vamos ver, milagres na nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 14, Mateus 14, a partir do versículo 25. Mateus 14, a partir do versículo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Digam todos amém. Amém. Assim seja o Senhor. Irmãos, verdadeiramente nós não estamos preparados para o sobrenatural. Nenhum de nós estamos preparados para ver o sobrenatural de Deus. Você vê que os discípulos, eles andavam com Jesus e viam os milagres que Jesus fazia. Eles estavam vendo a olho nu tudo que Jesus fazia. E de repente Jesus chega andando no mar. O que é Jesus andando sobre o mar? Nada. Mas aqueles discípulos começaram a temer. Jesus estava com pressa, nem espera o barco chegar lá. Eles simplesmente começam a andar sobre as águas e foi andando até chegar no mar. Às vezes, tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas que Ele não faz, porque realmente o ser humano não está preparado para receber. Às vezes nós pedimos a Deus coisas tão grandes, ao nosso ver, não aos olhos de Deus. Porque para quem anda sobre as águas, não existe impossível. Não existe coisas grandes demais. Mas para nós não sabemos o que pedimos. Porque se Deus resolve nos dar o que nós pedimos de milagre, talvez nós achemos que, como os discípulos acharam que era um fantasma. Existem coisas na vida do ser humano que Deus ainda não fez, porque Ele não está preparado para receber. Existem situações que ainda não foram resolvidas na vida do ser humano, porque ele ainda não está preparado. Deus já tem, mas o ser humano não está preparado para receber aquilo que Deus tem preparado. E nós precisamos entender essas coisas, porque Deus está querendo derramar coisas grandes, mas as coisas pequenas nós já estamos assustando. Não é mesmo? Às vezes quando nós olhamos assim, e eu vejo o Francisco animado, cheio de bom ânimo, graças a Deus, aí põe a casinha aqui, ele fala de uma forma que eu acredito que tem pessoas que devem pensar assim, que o rio de dinheiro dentro da casinha. Não, glória a Deus, eu entendo, Deus estou te entendendo. Mas algumas pessoas não entendem, achando assim que realmente eu nem preciso mais entregar os R$5 ali, já tem gente ali dentro da ponta ali, os 10 mil, os 15 mil, glória a Deus, ó, estamos crendo que isso vai chegar. Porque eu e Francisco nós estamos preparados para os milagres. Mas, na verdade, quantas pessoas estão até mesmo duvidando de que
das nossas pessoas, porque já perderam a fé do que realmente pode ser feito, o que Deus pode fazer. Lá no livro de Números, tem uma palavra que o Senhor dá para Moisés e diz assim: Moisés, será que as minhas mãos encolheram? Será que eu não posso fazer isso? Mas existem coisas na vida das pessoas que Deus não faz porque elas não são preparadas para receber. E existem pessoas que elas não recebem de Deus porque elas não acreditam nem naquilo que as pessoas creem para elas. As pessoas começam a duvidar do poder de Deus e daquilo que Deus quer fazer. Essa casa é o sonho de Deus, não é meu sonho só de Francisco. Não é só o nosso sonho, é o sonho de Deus. O sonho de Deus jamais vai ser frustrado. Ele pode até demorar um pouco por causa da incredulidade do ser humano. O povo lá no Egito, eles estavam presos lá e se for, olha, e Deus tira aquele povo do Egito, traz eles para Canaã, mas a incredulidade era tanta, a dureza de coração era tanta, que o povo teve que rodar 40 anos para chegar lá na terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque não estavam preparados para o grande milagre. Pessoas que viram o mar se abrindo, pessoas que viram coisas maravilhosas acontecendo, mas de repente começaram a desacreditar de Moisés. Sabe por quê? Porque acharam que Moisés estava demorando, mas não era Moisés que estava demorando, era a incredulidade do povo que estava fazendo com que a demora de chegar em Canaã acontecesse. Não era Moisés estava determinado, estava escalado para aquilo. Deus colocou o sonho dele dentro de Moisés. E o sonho não era para demorar, o sonho era para chegar rápido. Mas era uma multidão de incrédulos. Era uma multidão de duvidosos, de medrosos, de tímidos, que foram morrendo pelo meio do caminho. Porque tinham medo. Eles não entendiam como que eles iam chegar a Canaã, por causa que eles ficavam com os olhos ligados nos gigantes que tinham no meio do caminho. Eles ficavam presos ao medo, porque Deus já tinha colocado no coração de Moisés e disse: Moisés, você vai levar o meu povo. A Bíblia diz que aquele homem era o homem mais manso da terra, mais manso. E aquele povo tirou a paciência de Moisés. Moisés não, ele pode ver a terra, mas ele não pode entrar, porque ele perdeu a paciência no meio do caminho. No meio do caminho não, está chegando, porque o povo talhou o sangue dele. Ele falava com o povo: vamos embora. O povo: mas aqui tem água amarga. Vamos, gente. E o povo: mas eu estou com fome, eu quero. Será que Deus nos tirou de lá para a gente morrer de fome aqui? O mesmo que abriu o mar. Vai prestando atenção na mensagem, porque você vai entender o que é hoje, a mesma coisa. Deus chamou eu e Francisco e disse: olha o sonho, injetou dentro de nós o sonho, mas nós estamos levando um povo que tem que acompanhar esse sonho para que isso chegue rápido, porque senão nós vamos ficar rodeando, e alguns ainda vão ficar incrédulos com relação à nossa liderança, como aquele povo lá do passado ficava com Moisés. Pondo a culpa em Moisés. Quando eles falavam que estavam com fome, Jesus mandava o pão. Quando eles falavam que estavam cansados de comer do maná, Deus mandava as cordonizes. Mas eles continuavam insistindo em não acreditar no poder de Deus. Por isso até hoje nós vimos pessoas que estão como aquele povo lá no deserto, saindo do deserto, entrando ali, sabe, saindo do Egito, entrando no deserto. Sabe por quê? Quantas pessoas entram num deserto terrível numa hora dessa? Sabe por quê? Porque estão incrédulas. Quantas pessoas entram em desespero por pequenas coisas, porque não entenderam ainda que o sonho de Deus é que nós estejamos comprando essa casa. O sonho de Deus é que nós venhamos ganhar almas. O sonho de
Não. E nem nunca vai ver. Mas sabe o que aconteceu? Jesus simplesmente falou: eu estou com pressa, acho que eu vou pegar esse caminho aqui. Ela vai andando. Pedro, eu fico imaginando Pedro assim, eu fico imaginando Pedro, tem um monte de Pedro na igreja. O Pedro olha e começa a gritar. O primeiro a gritar é fantasma, porque tinha uma lenda naquela época, que quando os pescadores, eles viam o fantasma, era sinal que eles iam morrer. Então quando eles viram Jesus, eles já sabiam que Jesus fazia coisas assim, já tinha que estar preparado. Olha, o camarada, ele é demais, ele faz coisas impressionantes, ele multiplica pão, ele cura enfermo, ele faz, será que... Mas não, quando viram Jesus andando sobre o mar, começaram a gritar, dizendo: vamos morrer. Deus quer chegar mais perto de você, Deus quer fazer mais maravilha, Deus quer fazer, mas você está aí comendo, está comendo, não está tendo força de resistir a essa luta que você está passando para chegar na vitória. Meu irmão, os covardes não herdam o céu, sabe por quê? Porque tudo que Deus quer dar para ele, ele nunca quer. Você sabe por quê? Que as pessoas, a Bíblia diz assim que aqueles que são do mundo, eles são mais sábios do que nós, sabe por quê? Porque eles encaram. Os crentes estão com medo. Eles mostram a cara, mas o crente está com medo. Medo de tudo. Medo de tudo, medo de avançar, medo do pastor roubar, medo. Esse dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu já sei quem que é. Um e-mail, não, uma mensagem box de um anônimo, e eu não converso com o anônimo, mesmo sabendo o que é. É que a pessoa até para ser burra tem que ser consciência. Não pode ser um burro qualquer. Não, a pessoa ela tem, não é? Eu penso assim, porque como que a pessoa pode fazer umas burradas tão burras? Eu fico impressionado com ignorância. Porque eu tenho faculdade, mas eu nunca cometi umas burradas que tanta gente dá por aí dando cabeçada. Mas essa burra também fez faculdade. Mas o que acontece? A pessoa preocupada, sabe com o quê? Sabe com o quê? Me perguntando assim, box: pastor, a senhora pagou a viagem de núpcias de Ana Paula com o dinheiro da igreja ou com o dinheiro da senhora? Eu tenho vontade de falar um monte de coisa. Eu falei: se eu não respondo anônimo, gente, porque anônimo não presta. Ô, Alexandre. A Paula falou assim: ô pastor, mas ela foi irada. Eu falei assim: eu não vou falar nada, não. Mas tem hora que você tem que falar. Sabe por quê, irmão? Por causa da casinha. Invejosa. Invejosa. Eu quero que você esteja de pé para ver a nossa vitória. Nós vamos chegar. Ali tem cozinha, vamos fazer umas canjinhas, vamos fazer um cigarro, fazer um churrasco. Pode esperar. Agora, ali na mãe da Ana Paula, emprestou os cheques para o Alexandre, que é o marido dela, para pagar essas benditas dessas passagens, e se eu pudesse, eu te pagava tranquilamente. Daí eu uma alegria. Mas não é. Aí eu pensei assim, um monte de coisa, o diabo vem fazendo assim, querendo que eu falasse um monte de coisa. Não, Beto. O meu silêncio vai ser um tapa essa pessoa. O meu silêncio, que essas pessoas podem render, elas rendem demais. Pode render demais da conta, ele não rende. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Meu irmão, do jeito que eu passo luta para ser pastora, do jeito que a minha família, ela anda no estreito por causa desse ministério, você acha mesmo que eu vou me sujar para mim dar morrer e ir para o inferno? Pelo amor de Deus, sabe? Olha, deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de gente aí investindo em ladrão, investindo em tanta coisa. Olha, minha irmã,
Eles pequenininhos. Reparar onde que ontem, depois você não anda aqui em cima das águas. Nós não estamos andando. E é assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Nós olhamos para as bênçãos que Deus quer lançar sobre as nossas vidas e nós temos até medo delas. Deus quer fazer coisas grandes e maravilosas. Olha, uma irmã me procurou. Ela veio aos domingos. Domingo ela chegou. O ano passado ela chegou para mim chorando. E ela disse assim: pastor, 10 anos de casado, meu sonho é casa própria. E ela colocou no projeto de vida a casa própria. E ela falou, e está lá naquela luta da casa própria. Sabe o que aconteceu na vida dessa irmã? Olha o que aconteceu na vida dessa irmã. Nesse final de ano, a sogra dela faleceu. Ela já estava doente há muito tempo, faleceu. O marido dela tem outros irmãos. E todos os irmãos chegaram à conclusão assim: vamos passar a casa com o nome do fulano, do marido dela. Tinha uma casa. E ela estava querendo comprar um apartamento, uma coisa. E Deus usa aqueles irmãos do marido dela para dizer: vou passar a casa para eles. E aquela casa passou com o nome dela e do marido. Ficou só nisso não. A sogra deixou uma empresa. Deixou uma empresa. Os filhos colocaram a empresa no nome da nora. Não é, olha você, não é nem do rapaz que é o irmão. Colocou no nome dela a empresa. Hoje ela já está com a empresa no nome dela, já está com uma cartela, que já tinha uma cartela de cliente muito grande. Tudo veio para a mão dela. Ela veio domingo chorando, me contar, só não acredita o que aconteceu, me contou. Eu disse: irmã, esse é o Deus que nós servimos. Ele tira a água da rocha, ele faz milagre acontecer, ele tira da onde mais você espera. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, de onde ela jamais esperava, foi de onde veio. Meu irmão, Pedro ficou reparando as picuinhas da vida. Quantas pessoas, olha, perto de receber vitória, elas ficam aí preocupadas com as pequenas coisas. Por isso Deus diz que está na hora de colocar as grandes. Preocupada com as pequenas coisas, preocupada com as coisinhas, reparando em todos, mas a vitória não chega. Acuda. Diz que quando Pedro olha repara o vento, repara o que está acontecendo. Olha, mas isso não é normal, andar sobre as águas, nunca vi ninguém andar pelas águas. Afundou. Tem pessoas que vivem afundando. Levanta, afunda de novo. Levanta, afunda de novo. Por quê? Porque está sempre reparando aquilo que Deus está fazendo e não crendo. Não está crendo no que Deus está fazendo. Existem pessoas que não estão crendo. A nossa resposta para essas pessoas é a compra da casa para o Francisco. Nós vamos dar uma resposta a esse povo, sabe como? É na chave da casa. Agora, olha, presta atenção no que eu estou te dizendo, que eu tenho 30 anos de casa de Deus. E eu conheço os covardes tímidos. A hora que essa chave estiver na nossa mão, você vai ver um por um entrando aqui dentro. Um por um. Você sabe por que muitas igrejas me ajudam? A igreja é dessa mãe, de repente faz um templo enorme. Aí de repente faz um templo agora enorme e ele está pequeno, porque os covardes voltou. Os tímidos voltaram. Pode observar. Pergunta para os pastores. Conheço. Mas aquele que perseverar até o fim, é esse que Deus vai dar vitória. Quando a casa do Senhor estiver comprada, você vai ver a chuva que vai cair na sua casa, a chuva que vai cair na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, porque o melhor é Deus que dá. Nós precisamos entender quantas pessoas preocupadas com a sua vitória. Quantas pessoas preocupadas com a sua bênção, de olho naquilo que você está recebendo, por isso não recebe nada. Mas a bênção, olha,
Deus ainda tem algo sobrenatural como sempre para fazer. A Bíblia diz que quando o pé vai afundando, e eu acredito que ele ainda deve ter pensado assim, está vendo? O que eu vim fazer aqui nessa? Por que eu vim andar? Se eu sabia que eu ia afundar. Assim que muitos estão pensando. O natural está acostumado só com o natural, eu não posso andar nessa água. Mas enquanto Jesus está dizendo, bem, o Senhor está falando com você, não olha essa tempestade, não olha esse medo de avançar, não olhe a fúria do vento, mas olhe que Jesus está passando com você. E quando ele diz, se passar pelas águas não vai afogar, se passar pelo fogo não vai queimar, ele está dizendo, tema não, porque eu estou contigo. Oh, xarabanta lá, baixo e canta lá, não temas, o Senhor está comigo e com você, nós vamos ter a vitória, seja como for, seja com quantos forem, nós vamos descer, porque essa causa é nobre, é a causa do Senhor. Bata pau e na glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos fazer uma unção sobre as suas mãos, a unção sobre os objetos, porque o que Deus tem que fazer na nossa vida, Ele não vai deixar de fazer, é só nós crermos. Por mais impossível que a bênção pareça ser, não, olha, acredita, Deus pode fazer. Seja o que for que nessa noite você veio buscar aqui, para de ficar olhando o que os outros dizem, o que falam, o que pensam, o que o jornal diz, o que o médico diz. Olha, pense só que Deus está contigo. A sua história é uma história diferente. Deus trabalha individual comigo e com você. Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Querido Deus e Pai, eu consagro ao Senhor este óleo, consagro as mãos desse diaconato. Pai, que o Senhor venha trazer um espírito de guerra, espírito, meu Deus amado, de moderação. Deus amado, que sejamos violentos, meu Pai, para enxergarmos a bênção e realmente ir em frente, meu Pai, e não olhar a situação, não olhar, Deus amado, aquilo que quer nos intimidar, mas olhar para frente e ver que o Senhor é Deus de operação de milagres. Pai, em nome de Jesus, aumenta a fé do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha, quando os irmãos passarem para ungir, levanta um pouco a sua